Olá, galera! Hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês de como eu fiz uns ovos de chocolate. Eu já mostrei nos vídeos anterior como eu fiz para poder derreter o chocolate. E esse chocolate que eu derreti é o que eu vou usar. Eu estou usando esse plastiquinho que eu uso para poder fazer arabesco. Acho que muitos aí já conhecem. Então, ele é muito prático. Eu vou usar ele para poder estar colando no meu ovo algumas balinhas. Eu tô usando essa forminha de coração porque meu ovo vai ser de coração. Então, usei essas balinhas coloridas. Eu vou estar usando esse chocolate para poder colar essas balinhas, para poder ficar um ovo bem mais bonito. Na hora que eu desenformar ele, ele vai ficar cheio de balinhas em cima, vai ficar muito bacana. Então, eu pego esse chocolate, cubro todas as balinhas para poder uma estar grudando na outra, para não correr o risco de soltar e nem de quebrar. Então, eu uso bastante. Esse eu vou colocar para poder esfriar, porque não tem como eu usar ele agora. Então, eu coloco ele para poder esfriar, não precisa nem ser na geladeira. Então, vou usar agora essa forminha aqui de ovinhos pequenos, porque esses ovinhos, eles vão ir dentro dos outros ovos de chocolate que eu vou fazer. Então, é muito prático. Eu sei que muitos aqui sabem como trabalhar com essas forminhas, elas são muito práticas. Eu vou colocando o chocolate em cada cavidadezinha certinho, bonitinho. Vocês podem ver que a forminha fica bastante suja, mas isso não tem importância. Você coloque, depois você pega a forminha, dá uma batidinha nela em cima da mesa, para poder o chocolate incorporar todo nas cavidades certinha. E depois só você limpar. Você limpa as forminhas para não poder ficar com muita rebaba, né? O seu bombonzinho aí que você for fazer. Isso serve para qualquer tipo de bombom que você for fazer, que você for utilizar essas formas aí. Então, esse também vai para geladeira. Eu já deixo ele lá esfriando, para depois eu só poder vir e desenformar. Como você está vendo, eu vou estar usando agora esse de coração aqui. Ele é um pouquinho mais chato para poder mexer, porque ele não tem silicone. As forminhas que contêm silicone são muito mais práticas de serem usadas, né? Você só coloca a quantidade certa de chocolate, vem com a forminha de silicone, aperta, encaixa ele direitinho. E esse não tem. Então, você tem que ter mais um pouquinho de trabalho. Você vai colocando o chocolate e vai deixando ir em todas as partes do coração certinho. Depois disso, você limpa também. E você tem a opção de querer dar mais uma camada nesse chocolate, que eu aconselho você dar assim mais uma camada de chocolate. Por quê? Porque embaixo sempre vai ficar mais grosso do que as beiradinhas, porque não é uma forma que contém o silicone. Então, eu tive que também fazer mais uma camada de chocolate, porque senão as beiradinhas dele ficam muito fina. Aí na hora que você for desenformar, vai acontecer dele quebrar. Então, não vai ficar bacana se for para você vender. Igual esses eu fiz, não era para vender. Era apenas um teste que eu estava fazendo. Mas se você for fazer para vender, compensa muito você dar duas camadas. Se você achar que tem necessidade de dar mais uma, você também pode dar, não tem importância. Eu usei essa aqui no ovo mesmo, essa contém a forminha de silicone, então ela é muito mais prático para poder usar. Tem a marquinha onde você vai colocar o chocolate, esse não tem trabalho nenhum. Você pega o chocolate, coloca nele, dá umas batidinhas e coloca o molde de silicone, a outra parte, e aperta até o chocolate incorporar no ovo todinho. Então, essa forminha para quem trabalha com ovos de chocolate é muito mais prática. Tá vendo? Eu dou as batidinhas certinho, coloco o molde, ela fica certinho, porque ele usa a quantidade certa de chocolate. Você não tem aquela coisa de, eu gastei chocolate a mais nesse do que no outro. Então, você vai ter a medida certinha. Esse também já vai para a geladeira. Voltando no outro primeiro que eu tinha feito, agora sim eu vou pegar o chocolate e vou colocar e passar em todos os lugares do coração. Ele também é um pouquinho difícil de se trabalhar,
pelo fato de não ter o silicone, como eu disse. Vocês podem ver que a parte de dentro dele vai ficar mais grossa de chocolate, porque eu fiz um desenho no fundo, então ali vai ficar mais grosso, né? Mas as beiradinhas, quando secar, eu aconselho a você estar indo lá e dando mais uma camada. Se você não quer trabalhar com esse tipo de forminha, você compra de silicone, que é muito mais prática. Aqui eu já desenformei, pra você ver, sai tão prático da forminha, os ovinhos, e sem muita rebarba. Tirei também, dei uma outra camada, viu? Em todas as minhas forminhas eu dei uma segunda camada. O ovo de chocolate, que é mais prático, que já vem com a forminha, não tem segredo nenhum. Você coloca, você tira o seu silicone, ele já sai o molde certinho. Esse recheio aí é um recheio que eu fiz, né? Ele é um recheio de coco. Eu fiz ele para me poder estar recheando os meus chocolates. Eu sempre uso esse papel filme, gente, para poder eu não estar com a mão direto no chocolate, porque minha mão é muito quente. Então, acontece do chocolate, do ovo ficar com aquele aspecto feio, né? Se a gente ficar muito com a mão nele. Então, eu uso esse papel filme aí para poder dar uma amenizada nisso. Então, o recheio de coco eu usei bastante, tá vendo? Eu recheei bastante. Fica a critério seu, se você quiser rechear bastante, se não, depende. Como esses era para mim comer mesmo, então não usei a quantidade que eu achei bacana para mim. Aí fica a escolha suas. Eu sempre também venho com a outra camadinha de chocolate só para poder tampar. Fica a critério seu. Se tem muita gente que gosta, né, de ovos de colher, você pode fazer um recheio bem mais molinho e tá fazendo duas camadas diferentes de recheio. Aí vai da criatividade sua. Esse aí eu não fiz ele recheado, eu só passei um pó de brilho nele. Mas também usei o papel filme, né? Para poder tá evitando ficar com a mão nele. E uma dica que eu dou, gente, se vocês forem trabalhar com chocolate, evite no tempo muito quente. Ah, minha cozinha é muito quente, onde eu trabalho é muito quente. Evite, porque pode ocorrer do chocolate estar suando. E depois que ele soa, ele fica com aquele aspecto feio. E vou te falar, é muito difícil você conseguir fazer ele voltar ao normal. Então, é uma dica que eu dou. Aí, nesse dia, estava bem fresquinho onde eu estava trabalhando. Então, ficou excelente, não tive problema nenhum. Mas, como experiência própria, eu falo que eu já fiz chocolates e o tempo estava muito quente. Foi bombom que eu fiz, no caso. E os bombons começaram a suar, então dá uma dor de cabeça danada. Então, é para vocês verem como é que eu já estou fazendo. Já coloquei o que eu queria lá, que é os ovinhos dentro do coração, né? Tô tirando umas rebarbinhas que ficou, porque esse por não ser uma forminha de silicone acaba ficando, né? Então, você acaba que tendo que dar... você tem que tirar essa rebarba toda, né? Dar uma ajeitada no coração, ver se não quebrou nenhum lado deles. O meu acabou dando uma quebradinha no lado, mas não era para vender. Isso é mais uma técnica que eu estou mostrando para vocês. Tá vendo? Você cola eles, eu colei ele com chocolate mesmo. Mas quando você faz eles com a beiradinha fica certinho, nem precisa estar usando o outro chocolate. Você coloca um do lado do outro, passa o seu papel alumínio, o seu papel filme, que você for usar, que ele fica bacana. O chocolate grande também eu resolvi acabar recheando ele. Eu usei bastante recheio, pra você ver, não tem segredo nenhum. Eu recheei ele ainda na forminha, porque fica muito melhor para mim não ficar com a mão direto nele. E como ele é grande e pesado, né, poderia correr o risco dele quebrar, porque acabou ficando bem pesado. E eu vim e tampei ele também com uma camadinha de chocolate. Esse aí já é o que eu já tinha feito, né? Isso aí é como ele ficou. Então, gente, se você gostou, deixe seu like, curta aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui. Beijinho, até o próximo, viu?